Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O quinto e último capítulo da primeira epístola aos Tessalonicenses encerra a carta com uma poderosa exortação prática sobre a vigilância espiritual e a vida em comunidade diante da iminência do dia do Senhor. Continuando o tema escatológico do capítulo anterior, o apóstolo Paulo adverte que o retorno de Cristo acontecerá de surpresa, como um ladrão na noite, e convoca os crentes a viverem como filhos da luz, mantendo-se sóbrios, vigilantes e revestidos pela fé, pelo amor e pela esperança da salvação. Este fechamento se desdobra em uma série de recomendações práticas e dinâmicas sobre o respeito às lideranças, o suporte mútuo e a manutenção de uma vida diária marcada pela alegria constante, pela oração incessante e pela gratidão em todas as circunstâncias, culminando em uma profunda bênção de santificação total. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Tessalonicenses 5 do livro de 1 Tessalonicenses da Bíblia. Necessidade de vigilância. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. 2 Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. 3 Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. 4 Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. 5 Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. 6 Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 7 Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. 8 Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. 9 Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 10 Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados quer dormindo, vivamos unidos a Ele. 11 Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Instruções finais. 12 Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. 13 Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. 14 Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. 15 Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 16 Alegrem-se sempre. 17 Orem continuamente. 18 Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 19 Não apaguem o espírito. 20 Não tratem com desprezo as profecias. 21 Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 22 Afastem-se de toda forma de mal. 23 Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
24. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Saudação final. 25. Irmãos, orem por nós. 26. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. 27. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Filhos da luz, ética comunitária e a preservação até a vinda do Senhor. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses encerra a primeira epístola do apóstolo Paulo a essa igreja com senso de urgência escatológica e praticidade pastoral. Após responder, no capítulo anterior, as dúvidas dos tessalonicenses sobre o destino dos crentes que já haviam morrido antes do retorno de Cristo, Paulo agora redireciona o foco para os vivos. O assunto central deixa de ser o que acontecerá com os mortos e passa a ser como devem viver os que estão esperando o noivo. Ele utiliza metáforas militares e contrastes nítidos entre luz e trevas, dia e noite, sobriedade e embriaguez. Para Paulo, a certeza do retorno de Jesus não deve produzir especulações cronológicas preguiçosas, mas sim uma conduta ética impecável, uma espiritualidade vibrante e uma vida comunitária marcada pelo cuidado mútuo e pela submissão ao Espírito Santo. O tema central deste capítulo é: a iminência do dia do Senhor exige que os cristãos vivam como filhos da luz, em constante sobriedade e prontidão espiritual, edificando-se mutuamente na igreja e cultivando uma vida de alegria, oração e gratidão até a preservação final de todo o seu ser. Primeiro, a iminência do dia do Senhor e a sobriedade dos filhos da luz, versículos 1 a 11. O que o autor está ensinando? Paulo inicia desarmando a curiosidade especulativa sobre o calendário apocalíptico. Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Versículo 1. Ele lembra a igreja de um ensinamento que já era tradição oral consolidada. O dia do Senhor virá como ladrão à noite. Versículo 2. A expressão dia do Senhor no Novo Testamento aponta para o momento do julgamento divino e da manifestação final da glória de Cristo. A metáfora do ladrão denota imprevisibilidade absoluta e surpresa. O apóstolo faz um contraste político-social com a Pax Romana da época, versículo 3. Quando o mundo ao redor estiver celebrando uma falsa sensação de estabilidade e declarando paz e segurança, a ruína desabará de repente, de forma inevitável, comparada às dores de parto de uma mulher grávida. A partir do versículo 4, Paulo divide a humanidade em dois grupos morais e espirituais bem definidos: as trevas e a noite. Surpreendidos pelo ladrão, estado de sono, apatias, embriaguez espiritual e destinados à ira. A luz e o dia, prontos e conscientes, estado de alerta e sobriedade, armados com fé, amor e esperança e destinados à salvação. Os cristãos não pertencem ao grupo da ignorância e do pecado, às trevas. Paulo afirma com autoridade: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Versículo 5. Pertencer ao dia exige uma postura prática, sobriedade e vigilância. Quem dorme ou se embriaga faz isso à noite. O cidadão do dia permanece desperto e lúcido. Para essa sentinela espiritual, Paulo prescreve uma armadura com a tríade teológica clássica, versículo 8. A couraça, feita de fé e amor, protegendo o coração e os órgãos vitais. O capacete, a esperança da salvação, protegendo a mente contra a dúvida e o desespero. Ele fundamenta essa segurança no decreto eterno de Deus. O Criador não nos desenhou para sofrermos o impacto da sua ira, mas nos destinou de forma jurídica e paternal para a salvação por meio de Jesus, versículo 9. O sacrifício de Cristo garante que, quer estejamos acordados, vivos no retorno de Jesus, quer dormindo, mortos fisicamente antes do evento, a nossa eternidade está garantida. Viveremos unidos a Ele, versículo 10. O bloco fecha com a ordem para que essa certeza seja o combustível para a mútua exortação e edificação diária na Igreja. A lição espiritual principal. A certeza da volta imprevisível de Jesus não deve gerar medo ou paranoia, mas sim uma conduta desperta, caracterizada pela fé, pelo amor e pela convicção da salvação que recebemos em Cristo. Aplicações práticas. 1. Evitar o sono espiritual. O sono espiritual se manifesta na indiferença para com as coisas de Deus, na acomodação moral e na absorção total pelas rotinas deste mundo. Force a sua mente a acordar.
Retome a leitura bíblica, a dedicação ao próximo e a vigilância sobre as suas reações diárias. 2. Vestir a armadura mental. Proteja os seus pensamentos com o capacete da esperança. Quando o cenário geopolítico, econômico ou pessoal parecer caótico e assustador, lembre-se do veredito do versículo 9. Você não foi feito para a ira. A sua salvação está garantida em Cristo. 3. Ser um construtor de pessoas. Em vez de usar as suas palavras para criticar, fofocar ou espalhar desânimo na comunidade, aplique o versículo 11. Seja a pessoa que levanta o ânimo dos outros, que traz uma palavra de incentivo bíblico e que ajuda a estruturar a fé de quem está fraquejando. 2. A ordem interna e a gestão dos relacionamentos na igreja. Versículos 12 a 15. O que o autor está ensinando? Após alinhar a teologia da vinda de Cristo, Paulo entra na mecânica dos relacionamentos comunitários. Uma igreja que espera Jesus precisa ser um ambiente de ordem, paz e cura relacional. Ele divide as instruções em duas direções. 1. Relação com a liderança local, versículos 12 e 13. Paulo pede consideração e respeito para com os líderes espirituais locais. Ele define o papel da liderança legítima por meio de 3 verbos de ação: os que se esforçam no trabalho, os que lideram no Senhor e os que aconselham, advertem e repreendem. A igreja é orientada a ter esses homens na mais alta estima e afeição amorosa, não por causa de seus carismas pessoais ou títulos hierárquicos, mas por causa do valor do trabalho que realizam. O fruto dessa dinâmica deve ser a paz mútua. 2. Triagem e cuidado de casos específicos, versículo 14. Paulo entrega uma espécie de manual de aconselhamento pastoral rápido para toda a igreja, mostrando que o cuidado de pessoas não é tarefa exclusiva dos pastores, mas de todos os irmãos. Ele lista 4 ações clínicas para 4 perfis diferentes. Primeiro perfil da pessoa: os ociosos, insubordinados, ação requerida, advertir ou admoestar. Segundo perfil da pessoa: os desanimados, pusilânimes, ação requerida, confortar ou consolar. Terceiro perfil da pessoa: os fracos, espirituais, morais, ação requerida, auxiliar ou segurar pela mão. Quarto perfil da pessoa: todos os irmãos, ação requerida, ser paciente para com todos. Advertir os ociosos: aqueles que eram desordenados, preguiçosos ou insubordinados precisavam de uma correção firme para voltarem ao eixo. Confortar os desanimados: os de pequena alma, oligopsichous, assustados pela perseguição ou pelo luto, precisavam de colo e consolo. Auxiliar os fracos: aqueles que vacilavam diante das tentações ou tinham consciências escrupulosas precisavam de suporte prático e não de julgamento. Pacientes para com todos: o tempero geral de toda ação comunitária deve ser a longanimidade, macrotimia, a capacidade de suportar as falhas alheias por longo tempo. O versículo 15 veda completamente a lei de Talião, olho por olho, dentro da comunidade. A vingança é proibida. Mesmo quando injustiçado, o cristão é instruído a rastrear e praticar ativamente o bem, tanto para com os de dentro da fé quanto para com a sociedade em geral. A lição espiritual principal: a vida da igreja deve ser governada pela estima mútua entre líderes e membros, por um cuidado terapêutico personalizado que sabe discernir a necessidade de cada irmão e pela rejeição absoluta da vingança. Aplicações práticas: 1. Valorizar os seus pastores e líderes. Envie uma mensagem de encorajamento para os líderes da sua igreja local nesta semana. Reconheça o esforço deles, ore pela família deles e demonstre estima prática. Liderar e aconselhar pessoas é um trabalho exaustivo que ganha leveza quando a igreja é grata. 2. Aplicar o remédio certo para a pessoa certa. Desenvolva sensibilidade relacional. Se alguém está desanimado, não dê uma bronca, ela precisa de consolo. Se alguém está sendo preguiçoso ou rebelde contra a palavra, não passe a mão na cabeça, ela precisa de advertência. Aprenda a ouvir antes de aconselhar. 3. Quebrar o ciclo da retaliação. Se alguém no seu trabalho, família ou comunidade cristã prejudicou você, tome a decisão consciente de não pagar na mesma moeda. Responda à grosseria com gentileza. Pague a injustiça com integridade. O bem é a única força capaz de desarmar o mal. 3. A tríade da espiritualidade contínua e a liberdade do Espírito Santo, versículos 16 a 22. O que o autor está ensinando?
Paulo apresenta uma sequência de ordens curtas que funcionam como os batimentos cardíacos da espiritualidade cristã diária. São 3 atitudes interiores que independem das circunstâncias externas. Alegrem-se sempre. Versículo 16. A alegria cristã, chara, não é uma emoção baseada em temperamento otimista ou ausência de problemas. Ela é uma postura da vontade, ancorada no fato de que Deus já venceu o pecado e a morte. 2. Orem continuamente. Versículo 17 não significa viver de joelhos dobrados 24 horas por dia, o que tornaria a vida impraticável. Significa manter o espírito em estado de constante comunicação e conexão com Deus, transformando os pensamentos, as decisões e os momentos do dia em um diálogo ininterrupto com o Pai. 3. Deem graças em todas as circunstâncias. Versículo 18. O texto é cirúrgico. Damos graças em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Nós não agradecemos pelo pecado, pela doença ou pela tragédia em si, mas agradecemos no meio delas, porque sabemos que Deus permanece no controle e cooperará para o nosso bem. Paulo carimba: pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, comece sendo grato onde você está hoje. Nos versículos 19 a 22, o apóstolo estabelece as regras de engajamento com a dimensão carismática e sobrenatural do Espírito Santo na Igreja, construindo um equilíbrio perfeito entre liberdade e discernimento. Não apaguem o Espírito. Versículo 19. O Espírito Santo é metaforizado como um fogo que incendeia o coração, o zelo e os dons da Igreja. O legalismo, o racionalismo extremo e o pecado têm o poder de abafar ou apagar essa chama. Não tratem com desprezo as profecias. Versículo 20. A Igreja não deveria rejeitar a voz de Deus trazida por meio dos dons de proclamação e revelação profética, caindo em um ceticismo seco. O filtro prático. Versículos 21 e 22. Para evitar o fanatismo e a heresia, Paulo introduz o teste da verdade. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. A Igreja deve examinar tudo à luz das Escrituras e do ensino apostólico. Após o teste, retém-se o que edifica e adota-se uma postura de distanciamento radical de toda forma ou aparência de mal. A lição espiritual principal. A vida no Espírito é mantida acesa por meio da alegria constante, da oração sem intervalos, da gratidão resiliente e de um discernimento aguçado que acolhe a ação de Deus enquanto rejeita categoricamente o mal. Aplicações práticas. 1. Exercitar a gratidão na crise. Se você está passando por um momento difícil, financeiro, familiar ou de saúde, pare de reclamar. Faça uma lista de 5 coisas pelas quais você pode agradecer a Deus no meio dessa tempestade. A gratidão muda a química do nosso coração e nos alinha com a vontade de Deus. 2. Manter a conexão com Deus no trânsito ou no trabalho. Pratique a oração contínua. Enquanto estiver lavando a louça, dirigindo ou caminhando entre uma reunião e outra, envie pequenas frases de adoração e dependência a Deus na sua mente. Senhor, obrigado por este dia, me dá sabedoria agora, eu te amo. 3. Desenvolver um filtro crítico saudável. Não seja uma esponja espiritual que engole tudo o que qualquer pregador, livro ou música diz. Ponha à prova todas as coisas. Compare o que você ouve com o texto da Bíblia. Fique com o que constrói o seu caráter em santidade e descarte o que for herético, fútil ou nocivo. 4. A oração de santificação integral e a fidelidade de Deus, versículos 23 a 28. O que o autor está ensinando? Paulo encerra a carta elevando os olhos da Igreja ao próprio Deus por meio de uma bênção apostólica profunda e solene. Ele sabe que todas as exigências pesadas que listou nos versículos anteriores, vigiar, ser alegre, orar sempre, suportar os fracos, são impossíveis de serem cumpridas apenas pelo esforço humano. A santificação é, essencialmente, uma obra divina. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 23. Paulo usa essa descrição para enfatizar a totalidade do ser humano. Deus não está interessado apenas em salvar a nossa dimensão espiritual invisível. Ele reivindica propriedade e santidade sobre a nossa mente, as nossas emoções, alma, e as nossas práticas físicas, sexuais e materiais, corpo. O ser humano inteiro deve ser mantido limpo e irrepreensível até a linha de chegada, a vinda de Jesus.
Para que a igreja não desanime diante desse padrão tão alto de perfeição, Paulo insere um dos versículos mais consoladores de toda a Escritura. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Versículo 24. A garantia da nossa perseverança final não repousa na nossa força de vontade oscilante, mas na fidelidade imutável daquele que iniciou a obra de salvação nas nossas vidas. Se ele chamou, ele mesmo vai providenciar o poder para nos sustentar até o fim. Nas notas finais de despedida, versículos 25 e 28, Paulo demonstra sua própria dependência da graça solicitando as orações dos irmãos. Irmãos, orem por nós, ordena a recepção mútua com carinho fraternal, beijo santo, e coloca uma carga de solenidade jurídica sobre o texto. Os líderes são obrigados perante o Senhor a ler aquela carta para todos os membros. Ele encerra com a sua tradicional marca registrada: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. A lição espiritual principal. A santificação é um processo integral que atinge o corpo, a alma e o espírito do homem, garantido não pelo esforço da carne, mas pelo compromisso e fidelidade do Deus que nos chamou. Aplicações práticas. 1. Consagrar o corpo e a mente a Deus. Entenda que a sua vida espiritual não se resume ao momento em que você está dentro do templo. Deus quer santificar o seu uso da internet, as suas conversas privadas, o tratamento que você dá ao seu corpo físico, sono, alimentação, sexualidade e as suas reações emocionais. Entregue todas as gavetas da sua vida ao controle do Espírito Santo. 2. Descansar na fidelidade divina. Quando você se sentir frustrado por ter falhado novamente em alguma área ou achar que nunca vai conseguir ser o cristão que deveria ser, leia e medite no versículo 24. Olhe para menos para sua fraqueza e foque mais na fidelidade de Deus. Ele começou a obra em você e ele se comprometeu a terminar. Confie no processo dele. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o dia do Senhor virá de forma surpreendente e imprevisível, como um ladrão à noite, exigindo que os cristãos vivam acordados e sóbrios, posicionados como filhos da luz e protegidos pela fé, pelo amor e pela esperança da salvação. Segundo, a saúde da igreja depende do respeito e amor devidos aos líderes que trabalham no Evangelho, combinados com um cuidado mútuo que sabe repreender o preguiçoso, acolher o desanimado, sustentar o fraco e rejeitar qualquer forma de vingança. Terceiro, a vida com Deus é alimentada por uma engrenagem contínua de alegria, oração constante e gratidão em qualquer circunstância, mantendo o fogo do Espírito vivo por meio de um discernimento que testa todas as coisas e retém apenas o bem. Quarto, Deus deseja santificar o ser humano na sua totalidade, espírito, alma e corpo, uma meta perfeitamente alcançável, porque aquele que nos chamou é absolutamente fiel e garantirá a nossa preservação até a vinda de Cristo. Reflexão espiritual final. 1 Tessalonicenses 5 funciona como despertador de Deus para as nossas almas. Nós vivemos em um tempo marcado por duas distorções perigosas sobre o futuro. De um lado, pessoas obcecadas por gráficos apocalípticos, teorias da conspiração e marcações de datas. Do outro, uma massa de cristãos que vive de forma totalmente anestesiada, como se Jesus nunca fosse voltar, com o coração inteiramente enterrado nos negócios, prazeres e confortos desta vida terrena. Paulo nos chama de volta ao equilíbrio do Evangelho. A melhor maneira de aguardar o retorno de Cristo não é olhando para os céus tentando adivinhar o dia, mas sim olhando para a terra e avaliando como estamos tratando o nosso irmão, como estamos governando o nosso corpo e como está a temperatura da nossa vida de oração. Ser filho da luz significa viver de tal forma que, se Jesus voltar hoje à tarde ou daqui a 100 anos, ele nos encontrará fazendo exatamente aquilo para o qual fomos vocacionados. Trabalhando com honestidade, amando a nossa família, servindo os fracos da nossa comunidade e mantendo um coração transbordante de gratidão, mesmo quando as circunstâncias ao redor tentam nos roubar a paz. Não tente carregar o peso da sua santificação nas suas próprias costas. A vida cristã não é um teste de força para ver até onde você aguenta sozinho antes de quebrar. Erga os seus olhos para o versículo 24 nesta semana. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Entregue o seu espírito, a sua alma e o seu corpo nas mãos desse Deus da paz. Deixe que ele limpe as suas feridas, ajuste o seu foco e mantenha a sua chama acesa. Caminhe de cabeça erguida, com a armadura no peito e a alegria nos lábios, porque o dia está raiando e o nosso Salvador está a caminho. Vou te explicar 1 Tessalonicenses 5 de forma simples e bem prática.
destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a urgência da vigilância espiritual na expectativa do dia do Senhor e as diretrizes práticas para a saúde, o relacionamento e o culto na comunidade cristã. Primeira parte: o dia do Senhor e o chamado à sobriedade. Versículos 1, 11. Versos 1, 3. O dia do Senhor virá como ladrão à noite, a destruição virá sobre eles de repente. Significado: Paulo dá continuidade ao tema do final do capítulo 4, escatologia. O retorno de Cristo e o julgamento final, resumidos na expressão o dia do Senhor, não possuem data marcada. Para o mundo distraído e focado em uma falsa sensação de paz e segurança terrena, esse dia trará um choque inevitável e doloroso, comparado ao início repentino das dores de parto. Versos 4, 8. Vocês todos são filhos da luz, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. Significado: os cristãos não devem viver desatentos. Sendo filhos da luz, a ignorância e a letargia espiritual, o sono ou os excessos morais, a embriaguez, não combinam com a sua identidade. Paulo convoca a igreja a adotar uma postura de sentinela militar, usando 3 virtudes essenciais como armadura de proteção: fé, amor e esperança. Ligação com o Antigo Testamento. O conceito do Dia do Senhor é uma das marcas registradas da mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Ele apontava para o momento em que Deus interviria na história humana para derrubar os impérios orgulhosos e julgar o pecado. Joel 2:1-2, Amós 5:18-20. Além disso, a metáfora de vestir virtudes como peças de uma armadura militar é extraída diretamente de Isaías 59:17, onde o próprio Deus se veste para guerrear a favor da justiça. Ele vestiu a justiça como couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. Paulo toma essa imagem do Senhor e a aplica à conduta de vigilância do crente. Versos 9 e 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Significado: a grande certeza da escatologia bíblica para o crente é o livramento. O fim dos tempos não deve gerar pânico ou terror na igreja, pois o sacrifício de Jesus na cruz nos garantiu a salvação e a união eterna com Ele, quer estejamos vivos ou mortos na sua vinda. A aplicação disso deve ser o encorajamento mútuo, edificação. Segunda parte: a ética dos relacionamentos comunitários, versículos 12 e 15. Versos 12 e 13. Tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Vivam em paz. Significado: Paulo orienta a igreja sobre como tratar os líderes espirituais locais. Eles devem ser amados, respeitados e tidos em alta estima pelo peso, esforço e cansaço que carregam ao aconselhar e guiar o rebanho. A paz comunitária depende desse respeito mútuo. Verso 14. Advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes. Significado: o cuidado pastoral não é tarefa exclusiva do pastor, é um dever de todos os membros. Paulo ensina que o tratamento deve ser personalizado de acordo com a necessidade de cada irmão. Os preguiçosos e desordenados, ociosos, precisam de correção e advertência firme. Os tímidos ou sobrecarregados pelas crises, desanimados, precisam de consolo e acolhimento. Os vacilantes na fé ou na moral, fracos, precisam de suporte e ajuda prática. E, cobrindo tudo isso, uma dose extrema de paciência com todas as pessoas. Verso 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Significado: a lei da retaliação e da vingança pessoal está banida da comunidade cristã. A resposta à ofensa deve ser sempre a prática ativa da bondade. Ligação com o Antigo Testamento. Embora o Código Civil Antigo tolerasse limites de retribuição legal, a literatura de sabedoria já apontava a proibição da vingança pessoal no coração do indivíduo. Em Provérbios 20:22, lemos: Não diga, eu me vingarei desse mal. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Paulo eleva esse princípio, alinhando a igreja com o ensino de Jesus no Sermão da Montanha. Terceira parte: diretrizes para a vida interior e o culto, versículos 16-22. Versos 16-18. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Significado: o trio de ouro da espiritualidade prática e diária do cristão.
Uma alegria constante, que não depende de fatores externos, mas da presença de Cristo. 2. Oração sem cessar. Uma postura de constante comunhão, dependência e diálogo com Deus ao longo de todo o dia. 3. Gratidão incondicional. A capacidade de enxergar o cuidado de Deus mesmo em dias difíceis e dolorosos. Isso resume a perfeita vontade de Deus. Versos 19 e 22. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova. Significado. Paulo traz ordem sobre o funcionamento dos dons espirituais no culto. Apagar o Espírito significa sufocar ou inibir a atuação genuína do Espírito Santo na comunidade por meio de uma rigidez fria. A Igreja não deve ignorar ou zombar das mensagens inspiradas, profecias, mas deve manter um filtro rigoroso, julgar e analisar tudo à luz das Escrituras, retendo apenas o que for bíblico e bom, e rejeitando radicalmente qualquer sinal de heresia ou maldade. Quarta parte. Santificação total e despedida. Versículos 23 e 28. Versos 23 e 24. Versículos-chave: que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Significado. Paulo derrama uma bênção apostólica sobre os Tessalonicenses. A santificação não é parcial. Ela deve tomar conta de todas as dimensões do ser humano, o interior espiritual, a vida mental, emocional e as ações físicas realizadas com o corpo. O consolo final é que o sucesso dessa preservação não depende da força de vontade humana. O Deus que chama é fiel e garantirá a conclusão da obra até o dia do retorno de Jesus. Ligação com o Antigo Testamento. O apelo por uma santidade que envolva a totalidade do ser evoca o mandamento central da aliança de Israel, conhecido como Shema em Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Paulo desdobra essa entrega total no tripé espírito, alma e corpo, mostrando que nenhuma área da nossa existência fica de fora da restauração promovida pelo Messias. Versos 25 e 27. Encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Significado. Paulo pede orações pela equipe missionária, incentiva o afeto fraternal puro, o beijo santo, costume cultural de saudação na época, e exige, sob juramento diante do Senhor, que o conteúdo daquela carta fosse lido publicamente para toda a Igreja, destacando a autoridade inspirada do texto bíblico. Resumo geral. Sobre a postura escatológica. O dia do Senhor será uma surpresa catastrófica para o mundo ímpio, mas deve encontrar a Igreja acordada, lúcida e revestida de fé, amor e esperança. 2. A nossa herança em Cristo é a salvação e a vida eterna com Ele, e não o juízo ou a ira divina. Sobre a saúde da Igreja local. Liderados devem honrar e estimar seus pastores e líderes pelo trabalho exaustivo que realizam. 2. A maturidade comunitária exige paciência universal e o tratamento correto para cada perfil, advertir os preguiçosos, encorajar os desanimados e amparar os fracos. Sobre o culto e a vida pessoal. A alegria, a oração frequente e a gratidão em qualquer situação formam o ambiente da autêntica vontade de Deus. 2. O agir do Espírito e as profecias não devem ser sufocados por preconceito e nem aceitos cegamente sem discernimento. A regra é avaliar tudo e reter somente o que é bom. Mensagem central. Enquanto aguardamos a vinda certa de Jesus, devemos viver de forma sóbria e vigilante, cuidando uns dos outros em amor na comunidade, mantendo a vida de oração ativa e buscando a santificação completa do nosso ser. Aplicação prática hoje. Primeira, saia do piloto automático espiritual. Não viva de forma distraída, imerso nas ambições e prazeres deste mundo como se esta terra fosse eterna. Vista a sua armadura diária. Leia a Bíblia pela manhã, fé. Sirva a sua família com dedicação, amor, e enfrente as lutas diárias sabendo que o céu é o seu destino, esperança. Segunda, honre aqueles que cuidam da sua alma. Envie uma mensagem de incentivo ao seu pastor, líder de célula ou pequeno grupo. Em vez de focar apenas em críticas ou cobranças, demonstre consideração e ore pela família deles em gratidão pelo ministério que exercem. Terceira, ajuste o seu conselho à necessidade do irmão. Desenvolva sensibilidade nos seus relacionamentos na igreja. Se um amigo está desanimado ou chorando, não o confronte com dureza. Console-o. Se alguém está sendo preguiçoso e brincando com o pecado, não passe a mão na cabeça.
advirta-o com amor e firmeza. E tenha paciência com o tempo de crescimento de cada um. Quarta, pratique o jejum de reclamação. Faça o exercício diário de obedecer ao verso 18, deem graças em todas as circunstâncias. Quando o trânsito estiver ruim, o salário apertado ou um plano der errado, mude o foco. Pare de murmurar, ore e encontre motivos para agradecer a Deus pela fidelidade dele. Quinta, use o filtro bíblico para tudo o que você consome. Não engula cegamente tudo o que pregadores, influenciadores gospel ou livros religiosos dizem na internet. Não despreze o ensino, mas coloque tudo à prova usando o texto sagrado da Bíblia. Fique apenas com o que for bom, puro e verdadeiro, e afaste-se de qualquer heresia ou modismo espiritual vazio. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!